Tá. Ok, vamos lá, Salmo 103. Flávia, você pode começar? Eu vou mutar o meu microfone e eu quero ouvi-los. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino. Vou começar. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Belíssimo, né? Esse salmo, maravilhoso. Então, o salmo nos apresenta mais esses dois atributos, né, de Deus, a sua paciência, a sua misericórdia. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A sua paciência e a sua misericórdia. E é claro que a gente já tocou em alguns pontos relativos a todo o propósito de Deus, e algumas coisas que nós já conversamos, mas eu queria relançar aqui só para a gente pensar um pouco sobre esses atributos, e espero que para você fique claro onde eu quero chegar. Deus criou tudo perfeito, né? Viu Deus que tudo era bom, por 8 vezes. Gênesis 1 e 2 repetem essa expressão. Passa Gênesis 2, a criação da mulher e do homem, chegamos a Gênesis 3, e de repente nos é apresentado algumas questões que nos trazem inquietação. Primeiro, a própria entrada da serpente no paraíso. É uma coisa, claro, que a gente não tem como trazer uma resposta simplesmente conclusiva ou definitiva, mas se tudo era bom, como é que, então, a serpente, que é a personificação do mal, ela se encontra presente no paraíso? Mais do que isso, o homem é tentado, embora seja criado em santidade e perfeição, a imagem e semelhança de Deus, esse homem, ele peca. E com esse pecado traz a maldição sobre toda a raça humana. Eu e você não estávamos no Éden, nós não fomos perguntados, nós não tínhamos existência ainda, mesmo assim, aquilo que Adão fez, ele reflete em nós. Como fruto do seu erro, passou para toda a raça humana. E a questão é que Deus, ele estabeleceu uma lei, em final de Gênesis 2, dizendo que o homem poderia desfrutar de tudo, absolutamente tudo do jardim.
A única regra, a única lei, era que o homem não poderia tomar do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. E não apenas isso, depois que ele toma do fruto, ele foi impedido o acesso à árvore da vida. Deus, ele estabeleceu uma lei, a gente não pode abrir mão da soberania de Deus, mas como é que foi possível ele estabelecer uma lei sabendo que o homem iria pecar? Ele estabeleceu uma lei já com conhecimento e com determinação antecipada de que o homem ia quebrar essa lei. E quando então Deus ele estabelece essa lei e tudo acontece, nós ficamos sabendo que ele também ao mesmo tempo faz uma promessa de um redentor. E a grande questão é se tudo isso estava de alguma forma no plano de Deus. Nós já estudamos isso, que na eternidade, aquilo que nós chamamos lá no início de opera ad intra, ou seja, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, eles conversam entre si. Então, eles já tinham estabelecido que tudo isso iria acontecer, que o homem iria pecar, que o homem iria cair, que a maldição viria sobre a raça humana, sobre a criação e a redenção. Nós já vimos também que a possibilidade do homem, sendo perfeito, justo, cair, é porque Deus o criou com uma liberdade, uma forma de liberdade muito específica, que era a liberdade de agir de maneira contrária à sua própria natureza. A sua natureza, a inclinação do homem era perfeita. Ele conversava todos os dias com Deus, na viração do dia, então era uma coisa que Deus fazia com o homem, não sabemos por quanto tempo isso durou. Mas a gente sabe que isso foi quebrado, a comunhão, a reconciliação foi necessária porque essa comunicação sem impedimento, sem ruído do homem, de Deus com o homem, ela foi rompida com a queda. E a partir daí, então, Deus não falou com o homem dessa mesma forma, embora se apresentou de várias maneiras ao longo das Escrituras. Nós já vimos que é por causa dessa liberdade que Deus deu ao homem que ele pecou. Isso não explica tudo, porque ainda surgem muitas dúvidas, né, no nosso coração, mas hoje a gente vai trabalhar sobre dois atributos que não vão, claro, propor uma explicação para todas essas perguntas, né, a respeito da origem do mal, de quando que o mal se estabelece e por que ele se estabeleceu. Mas o fato é que o fruto, um dos resultados da queda, é que nós conhecemos melhor, ou compreendemos melhor, vários atributos de Deus. E desses atributos, dois em particular, que é a sua paciência e a sua misericórdia. E é nisso que se encontra o Salmo 103, porque é um salmo que exalta Deus pela sua misericórdia e ao mesmo tempo coloca a posição humana. A gente vai ter muitas perguntas ainda a respeito da queda, mas algo que é importante, se a gente já afirmar de pronto, é que é por causa da queda que a gente hoje entende melhor a paciência e a misericórdia de Deus. É só quando a gente compreende quem é Deus, a sua santidade, a sua majestade, a sua perfeição, e ao mesmo tempo olhamos para nós e vemos todas as nossas deficiências, é que conseguimos compreender um pouco melhor essa misericórdia, essa paciência, esse fato de Deus nos suportar. É claro que são duas palavras parecidas, paciência e misericórdia, pertencem a dois campos muito próximos em termos da longanimidade, de suportar, mas eu acredito que são questões diferentes que a gente vai precisar entender propriamente aqui na nossa aula. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão maior? E a gente vai voltar ao Salmo 103 e nós vamos também falar bastante hoje um pouco de Romanos capítulo 9. Pois bem, vamos lá para a gente entender melhor toda essa questão. Deixa eu projetar aqui para vocês. Nós vamos citar primeiro a paciência de Deus. E quando nós falamos paciência, o que queremos dizer com isso? Todas as definições são definições que nós temos dado, e eu até peço que você pegue um papel, esteja no computador, no seu celular, anotando. Porque quando a gente anota, pelo menos eu vejo alguns de vocês anotando, eu entendo que vocês estão acompanhando o conteúdo. Porque como a gente está na disciplina de muitas definições e muitos conceitos, e são conceitos muito próximos, a gente pode confundir um e outro. Então, paciência e misericórdia não são a mesma coisa, são parecidos. Então, eu preciso que você, às vezes, anote ou destaque algum ponto da definição ou da explicação que
chama a sua atenção para a gente, então, poder ter um aproveitamento melhor desse conteúdo. Primeiro, o que significa paciência? Paciência é o controle de Deus sobre si mesmo, sendo indulgente e se detenha no castigo. Em outras palavras, o que é essa paciência? Deixa eu interromper essa definição. Deixa eu interromper aqui para você poder ficar só com o meu vídeo. Quando a gente fala de paciência, então o primeiro ponto é o fato de que Deus exerce sobre o seu próprio ser um equilíbrio e um controle tal que ele consegue ser indulgente, ou seja, complacente para com as falhas e imperfeições de outros, e ao mesmo tempo ele, de alguma forma, ele se detém no castigo. Não é que ele não vai castigar, mas é como se Deus prolongasse um pouco mais a aplicação do seu castigo. A questão que eu queria propor para a gente refletir aqui é: será que a gente consegue aplicar um pouco essa definição de paciência à nossa própria realidade como humanos? Ou, em outras palavras, deixa eu perguntar e eu gostaria que vocês também participassem. Quais são os maiores desafios para nós termos controle sobre nós mesmos? Ou por que nós não conseguimos ter tanto controle sobre os nossos próprios impulsos, vontades e até mesmo reações? O que vocês acham que a gente poderia entender assim, em relação ao ser humano? Enquanto Deus tem um controle total sobre si mesmo, por que nós não conseguimos ter tal controle? Ou o que nos leva a perder o controle? O que vocês acham? Eu não vou responder, vocês vão responder para a gente poder compreender melhor esse ponto. Ô, Reves, eu penso que não só uma coisa, mas um conjunto de algumas coisas que envolve a nossa vida mesmo após convertidos, tendo a presença do Espírito em nossas vidas. A primeira é que continuamos ainda como pecadores, né, em estado de pecado. Isso aí vai até o último dia de nossas vidas. Outra coisa, eu acho que falta de maturação, de experiência, de submissão através do conhecimento bíblico e comunhão com o nosso próprio Deus, procurando entendê-lo através da sua palavra, o que ele requer de nós, quem nós somos, se quem somos, o que somos diante dele. Então, eu acho que é um processo que demanda tempo, paciência do próprio Deus conosco e paciência de nós conosco também, entendeu? Então, eu acho que é um processo que precisa ser desenvolvido e isso demanda tempo, paciência, pesquisa, estudo e aprendizado. Ótimo, João Carlos, você tocou em vários pontos aí que são bem interessantes, mas um deles eu queria destacar, que eu acho que você falou uma ou duas vezes, é o conhecer a nós mesmos. Deus, ele consegue ter um controle pleno sobre o seu próprio ser, porque ele se conhece em sua inteireza, em sua infinitude. Às vezes, o que também é dessas coisas que amadurecem é o nosso próprio autoconhecimento. Saber qual que é o nosso limite. Saber onde é a fronteira entre o nosso ponto de equilíbrio e o momento em que nós, de fato, perdemos, como alguns dizem usando de forma vulgar, a estribeira. E, claro, esse autoconhecimento, do ponto de vista da teologia reformada, ele só vem com o conhecimento de Deus. Para nós, uma teoria do conhecimento ou uma percepção do conhecimento é que o homem ele só vai conhecer melhor a si mesmo a partir do ponto que ele tem uma referência em Deus. O conhecimento humano, então, ele é até o referente. A partir do momento que eu conheço a Deus
em sua mais profundidade, em seus atributos, em suas ações, então, tendo a referência dele, eu consigo me enxergar melhor. É como se, de forma espelhada, Deus ele fosse ao espelho perfeito daquilo que eu me vejo. Quando eu olho para o espelho, que esse Deus, na verdade, esse reflexo volta para mim e eu vejo quanto que eu ainda estou cadente e quanto que eu ainda sou insuficiente para chegar sequer perto do padrão dele. Então, perfeito, é realmente um dos elementos sim, pelo qual nós não temos, nós não conseguimos dominar ou controlar a nós mesmos. E a respeito de com quem que Deus exerce a paciência? Porque alguns atributos de Deus, eles têm muita referência no seu próprio ser, né? A sua infinidade, a sua singularidade, a sua onisciência. Mas outros atributos, eles só fazem sentido porque Deus ele o exerce em referência a alguém. Então, por exemplo, a paciência. Nós exercemos a paciência não simplesmente com uma situação, mas com pessoas a respeito de nós mesmos. Então, eu queria mostrar aqui a respeito de quem Deus tem paciência. Eu vou projetar aqui o slide, se você quiser, você pode anotar, tá bom? Com quem que Deus exerce paciência? E esse ponto eu achei bastante interessante da abordagem sobre a paciência de Deus. Primeiro, Deus ele é paciente com aqueles que ele quer salvar. Então, há um primeiro grupo. Aqueles que foram destinados, já começamos a conversar sobre isso, né, na confissão de fé, houve uma destinação de Deus para que pessoas viessem a crer, porque o homem ele era incapaz de crer por si mesmo, uma vez que ele estava morto nos seus pecados. Mas há pessoas que ainda estão mortas, que Deus destinou elas para a vida, e elas vão crer. E Deus ainda não a salvou, mas vai salvar. Mas enquanto ele não salva, ele exerce a sua paciência com essas pessoas. Não vamos ler esse texto, Romanos 2, verso 4, tá? Esse texto aqui. Nós não vamos ler ele agora. Mas uma outra paciência de Deus é com os ímpios e impenitentes. Na verdade, faltou um aqui. Impenitentes. Quem são esses impenitentes? Deixa eu só mudar a gente aqui. Impenitentes. Nós vamos ler Romanos 9, verso 22. Alguém que, por favor, está aí com a Bíblia fácil, abre Romanos 9, 22 e leia para nós esse texto. Romanos 9, verso 22. Alguém aí se habilita? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Gente, se a gente precisasse, a gente ficava nesse verso o resto da aula. Primeiro, a gente sempre alia o exercício da paciência com parcimônia, complacência. Mas Paulo está dizendo algo diferente em Romanos 9, 22. Que Deus querendo mostrar a sua ira. Pode ser paradoxal, mas Deus querendo mostrar a sua ira, suportou com longanimidade ou com paciência os vasos de ira. E mais, Paulo diz que esses vasos eles foram preparados para a perdição. Ou seja, Deus ele é paciente para mostrar a sua ira para com aqueles que estão destinados para a perdição e que, na verdade, foram criados para isso, porque eles não criaram a si mesmos. Por isso que Paulo diz que eles foram preparados. Esse verbo, ele carrega, não na nossa língua de forma muito clara, mas a língua grega, a ideia passiva, de que eles foram feitos, de que nisso eles são, na verdade, objetos de uma escolha de Deus. É isso, objetos de uma escolha de Deus. Então, o primeiro aspecto desse texto a gente tem que dissociar, às vezes, a paciência de complacência. Às vezes a paciência, na verdade, é para estabelecer o exercício de uma justiça em um momento devido. Mas Deus, então, é porque Deus faz isso. Segundo,
é que Deus ele exerce com muita longanimidade, não é pouca, os vasos de ira. Ah, eu estava lendo a Bíblia esses dias para trás, e existe uma outra possibilidade de tradução, talvez não é melhor, mas bem, que na verdade, quando fala vasos de ira, é objetos, coisas. Né? A ideia é assim, que esses seres humanos, as pessoas foram criadas para ser objetos da ira de Deus. Mas antes de Deus exercer essa ira, ele exerce sua muita longanimidade. E aqui, desculpe tocar em alguns pontos que eu acho que a gente tem que entender bem, porque são atributos que Deus mais nos dá, nos habilita, ou quer nos dar a condição de exercer. Se Deus exerce de tal forma a sua paciência, a sua longanimidade, eu estranho um pouco, e isso já ouvi, já vi em rede social, já vi falas comigo, cristãos que têm um senso de justiça ou de punição para com ditos criminosos, delinquentes, marginais ou bandidos, que eu fico pensando se é só uma percepção da justiça que não está levando em consideração a própria paciência e a longanimidade de Deus. É claro, algumas observações para ser claras nessa minha ponderação. A justiça ela é necessária, ela é parte da ação de Deus e tem que ser executada. O que eu acho estranho é quando nós nos apropriamos de apenas de um dos atributos de Deus ou da sua ação, a justiça, sem considerar que de igual forma, de igual intensidade, ele exerce a sua paciência. Ou seja, que ele suporta com longanimidade pessoas que são preparadas para a perdição. Então, assim, uma das propostas, por exemplo, que eu achei, isso eu ouvi da boca de um cristão, é que ele acha que devia simplesmente acabar com a questão de presídio e, na verdade, como que fazer uma execução sumária de todos que estão lá. Simples assim. Eu achei bem estranha a ideia, porque o nosso sistema legal jurídico não permite isso. E segundo, é porque a gente está pressupondo que não há a mínima possibilidade de salvação para essas pessoas que estão nos presídios. É claro, alguns deles são irrecuperáveis, do ponto de vista social, talvez do ponto de vista espiritual, pelo próprio desígnio de Deus. Mas há pessoas que estão lá que foram destinadas à salvação. Então eu fico estranhando um pouco essa questão. Deus exerce a sua misericórdia com os ímpios. E eu e você temos que exercer a paciência com os ímpios. E ímpios aqui não precisa ser aquela pessoa distante, desconhecida, mas eu digo até aquela pessoa que a gente convive todos os dias. Um ímpio no trabalho, na família, no condomínio, assim, enfim, ímpio na vizinhança. Deus ele exerce a sua paciência com os ímpios, a sua muita longanimidade. Ou seja, o fato de que Deus não fulmina a humanidade cadente, todos que pecam e que não estão destinados à salvação, primeiro que Deus tem um propósito com a vida deles. Eles também, ainda embora ímpios e impenitentes, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Então, embora eles são destinados à perdição, eles são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança dele. Embora que eles não deem glória a Deus, não considerem Deus, a inteligência que eles têm, os feitos que eles alcançam, são concessões de Deus, dentro da sua graça comum para com essas pessoas. Então, por isso Deus exerce a sua paciência, a sua misericórdia. Segundo, é porque Deus ele exerce em equilíbrio todos os seus atributos. Então, se ele só exercesse a sua justiça, se exercer a sua misericórdia, é como se houvesse parcialidade do exercício do ser de Deus. E talvez um evento bíblico claro sobre isso é o evento bíblico que é o dilúvio. Deus, claro, eliminou quase a humanidade inteira, só preservou Noé e sua família, que eram 8 pessoas, 4 casais. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 esposas. Mas Deus ele só fez isso depois de eras ou de tempos de longanimidade. Ele não fez isso de uma forma automática. E Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra daquela forma de novo. Ou seja, Deus ele exerce a sua paciência com aqueles que ele quer salvar, com os ímpios e conosco que somos seus filhos. Então, ou seja, a humanidade por completo
ou a humanidade completa, ela é alvo da paciência de Deus, ela é alvo da misericórdia de Deus. Claro, Deus está exercendo o seu juízo, a sua justiça, punindo pecados, trazendo à luz aquilo que os homens tentam esconder. Deus, ele dá retribuição ainda aqui, talvez não completa, daquilo que é feito de errado, mas Deus, ele faz isso mediante a sua misericórdia, porque se ele exercesse só a sua justiça, eu e você seríamos completamente eliminados e fulminados da presença de Deus. Então, esse é um dos aspectos. Um outro aspecto que é importante da paciência, gente, pessoal, se eu não consigo chegar na misericórdia hoje, tudo bem para vocês? É porque eu estou vendo aqui, tem algumas coisas sobre a paciência ainda que eu queria falar para a gente entender, porque eu acho que a paciência é uma porta de entrada para a misericórdia. Por isso essa ordem. Tá bom? Então, se a gente falar só da paciência semana que vem, a gente pode continuar sobre misericórdia. Se estiver ok para vocês, dá um sinal aí com a mão, ou dá um oi, ok, aí no nosso chat. Beleza, eu queria mostrar, por exemplo, como o próprio Salmo 103, ele fala a respeito da misericórdia de Deus. O que é essa misericórdia, essa paciência, como isso é apresentado? Eu acredito que o verso 9 é o verso por excelência que apresenta esse salmo, que foi o verso que o Cristiano leu. Olha o que o Alessandro leu. Olha o verso 9 aqui, por favor, para vocês entenderem bem. Vai apresentar, ok. Olha só. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, aquilo que a gente falou do controle de Deus sobre si mesmo é o que está expresso aqui no Salmo 103, verso 9. A repreensão de Deus, ela não é ad infinitum. E ele também não é um Deus que está perpetuamente irado ou só age com ira. Essa visão, talvez não muito comum hoje, porque talvez a visão de Deus hoje na nossa sociedade, uma visão fluida, muito líquida, é a visão de um Deus em tudo paciente, nada justo. Ele é amor, ele é parcimônia, ele é complacência, é tudo isso, mas ele não exerce a sua justiça. Mas houve um período em que a sociedade tinha muita visão de um Deus extremamente irado, um Deus de juízo fumegante. E tudo, não menos do que tudo, era atribuído a uma pretensa justiça de Deus, né? Então, só que isso não condiz com o relato bíblico. Nem um Deus que é todo amor e é só amor, e nem um Deus que é só justiça. Ele é paciente porque ele retém a sua ira várias vezes. E talvez, meus queridos, este seja um dos maiores desafios como nós cristãos a respeito da paciência de Deus. O que é paciência? É reter a nossa ira. Isso é uma coisa que é difícil. Eu não sei para você, para mim é reter a ira. Seja a ira justa, seja a ira injusta. Principalmente a injusta. Porque a injusta é uma ofensa contra mim, eu me iro porque eu fui ofendido. A ira justa talvez sim, mas a ira injusta é porque eu me senti ofendido de maneira injusta, de maneira improcedente. E eu falo para você sem receio, abre aqui o meu coração. Quando a gente está irado, e irado injustamente, é porque a gente não conseguiu reter essa ira. Talvez seria mais ou menos, deixa eu tentar ilustrar, você deve ter ouvido falar já sobre os Países Baixos, né? Entre eles a Holanda. Espero que você tenha experiência um dia, e é muito legal, você sobrevoar uma região que é próximo a Amsterdã. E há várias barreiras para que o mar não avance sobre o continente. Eles são chamados Países Baixos porque eles estão abaixo da linha do mar, eles estão abaixo da altitude do mar. São vários tipos de barreiras nesses Países Baixos. E é interessante que o mar, com toda a sua fúria, sua força, é um negócio extremamente ser domado, difícil de ser domado, mas eles conseguem. Eu diria que a nossa ilha é como esse mar, que para você domar, você tem que estabelecer várias barreiras e contingências, contenções. E uma dessas contenções mais difíceis de se estabelecer é com relação à nossa ira. Então, dizer para você, se você é uma pessoa que tem a tendência, ou perfil de ser uma pessoa iracunda,
O que eu quero dizer a você, bem-vindo ao time. Você não está sozinho. Eu digo, infelizmente, o ideal seria que todos nós temos essa tendência. Mas, então, a paciência de Deus é Deus reter a sua ira, não conservar sempre a sua ira para com a humanidade, aqueles que ele vai salvar, aqueles que ele já salvou e aqueles que ele nunca vai salvar. Sim, tem pessoas que não conhecem a Deus e são mais pacientes. Será que alguns já nascem propensos a ser pacientes? Ieda, isso é uma pergunta complexa. Eu vejo que, deixa eu tentar responder em etapas. Isso vai um pouco, talvez, da própria personalidade da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que foram criadas em lares tranquilos, mas elas são iracundas, são irascíveis. É da pessoa, não é do meio externo. A gente também não parte do ponto de vista, que era o ponto de vista de Pelágio, né? E também Jean-Jacques Rousseau, de que é um meio que estabelece uma influência tal sobre nós, e que nós, na verdade, somos muito fruto dessa ambiência. Não, há pessoas que elas nascem propensas à ira. E mesmo que o meio não contribua para que elas sejam irascíveis, elas o são por sua própria constituição. Por outro lado, tem pessoas também que nascem para ter uma paciência, que alguns dizem assim, que se ela fosse mais paciente, ela quase que andava de ré. Assim, que é aquela calma. Você vê a pessoa, assim, perder a estribeira para nada. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que para mim, é um dos exemplos nossos de paciência, uma pessoa amorosa, não está mais entre nós, a Dona Vilma. A Dona Vilma do seu Milton. Vocês já viram a Dona Vilma alguma vez ficar brava? E, olha, eles foram casados 62 anos até o falecimento dela. O senhor Milton dizia, e não só o senhor Milton, os filhos diziam que nunca viram a Dona Vilma brigar com o senhor Milton. E os próprios filhos, e o próprio senhor Milton fala que isso, na verdade, é graça a Deus, porque ela era uma pessoa paciente. Já pensou a Dona Vilma, durante 62 anos, nunca brigar com o marido? Mesmo que ele assumidamente tenha dado motivos para isso aos filhos? Fala pra você, ela não foi convertida a vida inteira, mas ela tinha uma propensão a ser paciente, que era da própria condição dela. Agora, é claro, que a paciência, sabe, é bom você ter levantado essa pergunta, fantástica, ela também é uma concessão de Deus. Deus também, pela atuação do Espírito dele, mesmo que eu e você tenhamos nascido mais irascíveis, de pavio curto, ou que o ambiente onde nós somos criados, onde nós atuamos, seja um ambiente que instiga muito a ira, mas Deus, ele nos concede a possibilidade de sermos mais pacientes. Por isso a paciência é um fruto do Espírito. Ou seja, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida irmã, que não nasceu com essa disposição, tá? Que você não foi criado para ter essa disposição, que é possível você ter pela atuação do Espírito Santo. Então, falar assim, pastor, não tem jeito, paciência eu não consigo ter nenhuma. Então, meu irmão, se deixe mais ser trabalhado, submeta mais ao trabalho, ao papel do Espírito, porque esse é um papel dele. Então, Ieda, eu acho que vale muito de várias essas questões. É claro, aqui só uma observação, que isso me preocupa um pouco, não é observação minha de pastor e crente não, tá? Isso eu vou fala de um psiquiatra que trabalha na área infantil. É um pediatra, na verdade, é um pediatra, mas que se especializou ou que atua mais na psiquiatria infantil. Ele falando assim que nos últimos 10, 15 anos, houve um aumento significativo de crianças mais nervosas e irascíveis. Ele não usou essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Estão claro, estudando para saber o que é. Se é a quantidade de exposição aos meios eletrônicos, se é uma ausência ainda maior dos pais, ou o uso de uma linguagem apenas positiva, apenas cercadora dos pais, sem ser uma linguagem mais assertiva, às vezes uma linguagem mais dura e enfática.
Se é alguma questão ligada à fisiologia, de repente, a como a gestação, a alimentação, enfim, a outras questões, estão questionando se é, enfim, várias questões estão ponderando, mas o que ele tem observado é que as crianças e os pais têm levado mais os filhos à consulta psiquiátrica mais precoce por causa da irritação. E também falou que um pouco talvez pode ser os próprios pais. Os pais o tempo todo irritados, irados, e a criança, ela assimila um pouco disso. Então, uma sociedade que talvez está com um grau de paciência menor, de resiliência menor. A gente tem que estar atento a isso. Então, acho que é um conjunto, voltando à sua pergunta, Eda, são várias questões. Quem nasce com essa predisposição, quem, na verdade, nasce com predisposição diferente, mas Deus, na sua graça, dá a ele uma estrutura de lar que o ensina a paciência, ou a própria atuação do Espírito de Deus. São essas três coisas que eu diria. E isso vai, assim, tirando a atuação do Espírito, mas assim, os próprios não crentes podem ser pacientes também, tá? Só explicando isso rapidamente. Hein, pastor? Sim. Então, quando a gente lê algumas partes da Bíblia, por exemplo, igual o fruto do Espírito, né? Que tem lá várias coisas, às vezes a gente lê com uma leitura assim, nossa, eu tenho que exercer tudo isso aqui, assim, assim, e buscar isso. Mas muitas pessoas já tem alguns daquelas partes do fruto do Espírito. E às vezes ela só precisa de aperfeiçoar, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, nossa, eu tenho que mudar tudo isso aqui. Mas, na verdade, às vezes a gente já tem alguma coisa que Deus já colocou em nós, desde quando a gente foi gerado, né? Como diz o Salmo lá, quando ele fala de Davi, né? Que quando ele já estava sendo gerado, Deus já sabia de todas as coisas. Então, ali, às vezes, Deus já colocou alguma coisa em nós que é diferente do outro. E talvez até para ajudar o próximo, que tem aquela falha, né? E para a gente poder ajudar. Lógico que eu estou longe da paciência, eu estou distante quilômetros, não é o meu caso, mas tem gente que já nasce com algumas coisas que a Bíblia exige da gente e que talvez a gente só precise de um aperfeiçoamento, não pode ser isso? Sim. Eu vou prosseguir só um pouco nesse ponto, que eu acho que você levantou uma bola que claro, eu já percebi há algum tempo, mas assim, vez ou outra eu tento corrigir um pouco essa visão. Até eu faço uma crítica interna à própria teologia reformada. O que eu diria crítica interna? Porque às vezes a gente, por querer enfatizar muito a depravação total, a gente acaba dando a impressão de que então não há nada de bom no homem. É como se ele fosse o pior dos seres na sua pior condição, e aí Deus nos salva. E de repente faz a obra de transformação. Vamos com calma. Primeiro, é claro, quando a gente fala, eu já devo ter explicado isso, eu gosto muito do Sproul, ele trabalha esse conceito no livro Eleitos de Deus. Anote aí, Eleitos de Deus, R.C. Sproul, R-P-O-U-L. Que ele fala de depravação radical, não total. Por que ele faz essa distinção? Depravação total pode dar a impressão que tudo que o homem faz é ruim. Tudo que ele faz não presta. Não é bem isso. É que na raiz está o pecado. Mas que Deus ele deu condições ao homem de exercer coisas virtuosas. Eu, por exemplo, eu falo de vez em quando da arte, que para mim, a arte expressa dois extremos. Aquilo que há de mais virtuoso no homem, aquilo que às vezes há de mais depravado no homem. Deixa eu mostrar para mim as duas coisas assim nas pontas. Ou deixa eu me ilustrar isso com um só cara. Eu gosto muito das pinturas de dois caras, Pablo Picasso e Van Gogh. Gosto muito do que eles fizeram. Só que se você olhar, assim, eu fico admirado, muitas coisas, assim, ideia de movimento, as temáticas que eles trabalham, as técnicas, as texturas do que eles fizeram.
Só que, se você olhar a vida deles, a biografia deles, fica assim, como é que a produção, às vezes, pode ser tão diferente, tem um outro grau de qualidade do que a vida. Mas era. Então, assim, o homem, ele produz, ele faz coisas boas. Às vezes, na nossa teologia reformada, a gente tem que reajustar uma correta visão da depravação radical ou total do homem com uma correta visão do homem que ainda é imagem e semelhança de Deus e que ainda possui virtudes e que ainda expressa essa imagem. A gente não pode só enfatizar a imagem, a virtude do homem, porque a gente tende, então, a uma visão bastante romantizada, tá? Ou a gente pode, então, passar por uma visão extremamente pessimista. Nenhuma, nem outra são adequadas e ideais para a nossa visão do ser humano. Deu para entender? Acho que isso tem na música, isso tem na química, isso tem na área da saúde, isso tem em tantas outras áreas, a gente pode fazer esse paralelo e pensar dessa forma. Eu acho que é um dos pontos que a gente tem que reajustar da nossa cosmovisão cristã. A maneira como a paciência de Deus tem que nos mostrar que o ser humano, nós devemos ter paciência com ele. E isso é um exercício, é um processo, como o João Carlos colocou, é um processo. Não é alguma coisa que talvez nós nascemos com ela, mas é algo que Deus nos dá de maneira um tanto quanto gradativa, de tanto quanto em passos. Tá? Paulatinamente ele vai nos dando essa paciência. Até aqui, tudo bem? Podemos prosseguir? Então, como é que Deus exerce a sua paciência? E aqui eu acho esse ponto importante, eu vou projetar novamente aqui a nossa apresentação. Tá. Opa, aqui. Oi, Pavas? Tudo bom? Sim. Eu só queria fazer uma pergunta antes, que tá, acho que tá tudo a ver com também o começo que o senhor falou. Eu queria perguntar assim, se a vontade de Deus, eu posso traduzir como o plano de Deus, ou tipo assim, ou se isso ela contradiz em algum momento, assim, ó, o plano de Deus é isso, mas a vontade às vezes... Ótimo, boa pergunta, Pavas. Eu acho que a diferença entre vontade e plano. Vamos começar pelo plano. Para mim, um plano é um dos desdobramentos da vontade de Deus, porque plano tem a ver com estabelecer um programa e cumpri-lo. E Deus fez isso, né? Desde a eternidade, ele então estabeleceu o plano tanto da salvação, quanto da perdição, quanto de tudo que ia acontecer. Ele estabeleceu um plano. Mas ele estabeleceu um plano com base na sua vontade, porque a vontade de Deus tem a ver com o seu desejo, tem a ver com os seus... uma questão talvez um pouco mais ligada a afetos, em termos assim, dessa disposição de Deus para com alguma coisa, para com alguém. Eu não coloco vontade e plano como coisas diferentes, e nem seriam muito, assim, como coisas iguais, mas em Deus, por exemplo, o seu plano está em pleno acordo com a sua vontade, e a sua vontade, ela se estabelece através do seu plano, então não há um descompasso. Deus, ele quer alguma coisa, mas ele não pode fazer porque do seu plano é outra. Ou ele estabeleceu o seu plano, mas não era bem a vontade de Deus. Deixa eu tentar assim, isso traz dificuldades para nós? Traz. Existem textos que a gente tem um pouco mais de dificuldade de explicar à luz dessa regra. Casos de Jonas e de Nínive, esse caso. O caso da extensão de tempo de vida de Ezequias seria nesse sentido. Vamos pensar o que é um pouco mais aqui, mais claramente no Antigo Testamento. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. O próprio dilúvio. Sodoma e Gomorra, que ele exerceu uma paciência e ele estava disposto ali, tanto é que o Abraão, né, estava negociando com Deus, eu estava com Moisés na ponta da língua, mas na verdade é Abraão. Aí Abraão estava negociando com Deus ali, parecia que Deus poderia ter mudado a vontade, assim, se tivesse tantos justos lá em Sodoma e Gomorra. Legal. Então, tipo assim, eu fiquei meio... Essa passagem eu li há pouco tempo, quando consegui estabelecer um plano mais rígido com Arthur,
E é importante entender qual que é o papel de Abraão ali, porque a gente pode ficar com essa impressão, Deus ele meio que está esperando Abraão, interceda um pouco mais. Mas, na verdade, o texto quer mostrar o papel de Abraão como um mediador entre Sodoma e Gomorra e Ló e Deus. Abraão, nesse caso, como assim, um prenúncio de Cristo, aquele que intercede. É claro, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, iria destruir porque não tinham nem 5 justos lá, não tinha justo. Mas o fato de Abraão estar em pé diante de Deus e fazendo aquele rogo, aquele pedido insistente, é porque ele é um mediador. Ele é um intercessor de Sodoma e Gomorra para com Deus. Mas a iniquidade deles era tal que Deus não protelou ou não estendeu mais ao seu juízo, estabeleceu e destruiu as cidades. Hein, pastor? Sim. Tem um texto também muito intrigante dentro desse assunto aí que o Vinícius levantou, que é quando Jesus fala assim, quantas vezes quis juntar vocês como uma galinha junto os pintainhos? É tipo assim, dá a entender que ele não podia fazer, mas é que ele queria, eu quis juntar vocês. Esse texto de Jesus, na verdade, não só esse texto, é como a gente compreende como Deus lida com a nossa rebeldia. Como é o caso ali de Jerusalém, né? Deus quis ajuntar. Deus, ele, por seu próprio ser, ele não pode deixar de exercer a sua justiça. Ao mesmo tempo, ele, como um ser pessoal, ele se entristece profundamente em vista da rebeldia humana. Então, essas passagens como de Jesus na questão dos querendo juntar a Jerusalém como uma galinha junto aos seus pintinhos. Sodoma e Gomorra, entre outras passagens, é porque Deus ele se entristece, o dilúvio, Deus ele se entristece profundamente diante da rebeldia. E acho que talvez eu não vivi isso como pai ainda, né, mas eu posso vir a viver, é a tristeza de um pai com um filho rebelde, ingrato, um filho quanto mais. Deve ser muito doído. Isso é uma tristeza profunda. É claro que Deus, a tristeza dele é justa, porque ele é perfeito. Talvez a nossa tristeza como pais nem sempre é perfeita. Mas deve ser muito doloroso ter um filho rebelde. Deus ele se entristece profundamente com a rebeldia. Com o fato de que ele é um Deus amoroso, mas o ser humano, em vista desse amor de Deus, deliberadamente, claro, faz parte do plano de Deus, se rebela contra o propósito de Deus. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Poderia dizer assim que a paciência de Deus tem um limite, considerando que a ira de Deus vem quando, é porque eu já ouvi isso, quando a iniquidade chega a um limite, chega a um ponto que a taça da iniquidade está cheia, e aí vem o castigo. Então, poderia dizer que a paciência de Deus tem um limite. Excelente pergunta, Kathleen. Excelente pergunta. Eu não diria que assim, a paciência, como os demais atributos de Deus, eles são infinitos, como o seu ser. Não tem fim. Eu não diria que não é que a paciência de Deus tem um limite. É que há uma fronteira, há um limiar em que Deus, ele, pelo seu próprio ser, ele tem que exercer a justiça. Não é que... Eu sei que é meio filosófico, sabe, Kathleen? Mas você, acho que talvez você vai compreender bem, é que Deus, quando ele exerce a sua justiça, ele não exerce a sua justiça somente, mas ele está exercendo também a sua misericórdia. Quando ele exerce a sua misericórdia, ele está exercendo a sua justiça. Eu diria que assim, é que há uma cooperação entre os atributos de Deus e que há um ponto em quando a taça da ira de Deus está cheia, ou quando a taça está cheia, que Deus ele tem derramado a sua ira. Mas é que ela tem um limite, ou seja, que ela não tem fim. Só que Deus ele tem outros atributos que ele precisa exercer também, pela sua própria natureza, pela sua própria essência. Eu não sei se ficou claro. É porque estabelecer que a paciência de Deus tem um limite significa dizer que a paciência dele não é infinita. E eu acho que aí a gente entra numa contradição, porque o ser dele é infinito, então seus atributos também são.
Eu diria que, talvez com relação a nós, sabe, seria dizer o seguinte, Kathleen, a nossa paciência tem um limite, a nossa. Mas acho que a linguagem que a gente tem que usar é que a gente não pode exercer só paciência. A gente tem que exercer justiça. E como isso é difícil com as pessoas. Com essa passagem da Kathleen, se eu não me engano, Sodoma e Gomorra, lá na passagem bíblica, fala que o pecado da humanidade lá em Sodoma e Gomorra chegou até os céus, e isso acendeu a ira de Deus. Porque acho que isso realmente dá uma impressão de limite, né? Fala assim, ó, vocês chegaram num ponto aqui que eu vou ter que dizimar vocês. Falou, um abraço. Seria dizendo numa linguagem bem goiana, vocês pularam o corguinho. Já chegou num ponto que não dá para aceitar mais. Gente, estamos chegando no final da aula. Eu amo alguns... Quando eu vim para Goiás, eu achei interessante porque aqui o pessoal tem umas gírias muito, muito próprias, em todas as outras regiões do país, para isso. Eu acho que pular o corguinho seria assim, forçou a barra, aí você chegou no limite. Eu acredito que Deus, ele exerce a sua paciência, ele dá advertências. Deu advertências para Sodoma e Gomorra, deu advertência para Nínive, deu advertência para Jerusalém. Só que Jerusalém, o próprio Cristo diz, é um Jerusalém que matava os profetas. O próprio caso, tudo bem que foi um rei ímpio, João Batista foi morto, foi decapitado. Tiago foi passado ao fio da espada também em Atos capítulo 12. Ou seja, há um limite, sim. E limite no sentido assim, de que Deus ele estabelece um ponto que a partir dali é a sua justiça, em termos que ele tem que exercer. Mas ele, antes disso, ele dá advertências. Assim como tem dado advertências ao nosso país, ao nosso mundo. Eu não sei, eu tenho ponderado um pouco sobre isso, se a pandemia não é um sinal de que a paciência de Deus agora, Deus também está exercendo, como vem já ao longo do presente século, exercendo a sua justiça, mas se não, uma pandemia como essa não seria Deus falando, olha, essa humanidade está pulando um corguinho já há algum tempo e realmente precisa aprender, precisa experimentar não apenas a paciência, a misericórdia de Deus, mas a sua justiça. Até que Deus tem suportado com muita paciência. Mas ele não vai deixar de exercer a sua justiça quando for necessário. Então, é o que a gente pode estudar sobre a paciência de Deus. Ele manda advertências, ele pune os pecados, mas pune com tristeza, tá? Quando Deus pune o pecado, não é que simplesmente aquele Deus que é um Deus sádico. E essa visão, tá? Eu desafio você a conversar muito com os ímpios e ateus. Eles falam que a nossa visão de Deus é uma visão de um Deus sádico, um Deus como que tenha prazer em punir, tem prazer em fazer sofrer. Eu tenho amigos, e uma em especial, que ele tem outras questões de religião lá, nem sei defini-lo nesse ponto de religião, mas ele fala que o nosso Deus, o Deus cristão, é um Deus muito sádico. Fala na lata, assim, o Deus de vocês é um Deus muito sádico. Não dá um Deus assim que tem prazer na guerra, tem prazer na morte de povos. Aí cita a passagem do Antigo Testamento, eu vejo que conhece um pouco de Bíblia. Então, quando você lida com não cristãos ou com ateus, um dos embates é mostrar que esse Deus não é um Deus sádico. Ele pune o pecado, mas pune com tristeza. Ele pune com tristeza porque ele realmente é um Deus pessoal. Ele é paciente, ele retarda os seus julgamentos, e ele envia os seus julgamentos gradativamente. Deus não envia todos os seus julgamentos de uma vez. Porque se ele enviasse de uma vez, não teria mais nada, não sobraria ninguém. Nem Adão e Eva já teriam sido fulminados. Então Deus ele envia com o tempo. Além disso, Deus ele também envia seus julgamentos ainda moderadamente. Não é totalmente. Então é nesse ponto que Deus exerce a sua paciência. Ele exerce a sua paciência de alguma maneira, distendendo, sabe, a sua ira. Seria mais ou menos dizer o seguinte, não sei se vocês brincaram disso quando era criança, pelo menos eu gostava bastante, que quando, por exemplo, a gente pegava um balão, esse balão de aniversário,
e vai esticando, 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 esticando até estourar. Diria que a paciência de Deus é isso. Ela chega a um ponto em que a justiça trará os seus efeitos. E vai estendendo, Deus vai suportando a um determinado ponto em que justamente ele tem que punir o ímpio. E nos punir ou nos disciplinar também. Então, seria dizer, esses são os aspectos principais da paciência de Deus, que é um dos atributos que a gente tem mais pedir graça de Deus para podermos exercer, eu e você, como servos de Deus.